Olá, eu sou Silvia, estudante do curso de Pedagogia da Univace, no Polo de Paulo Afonso. Inicialmente vou aqui apresentar a minha equipe, que é composta por 4 pessoas, Silvia, Isabelle, Esteves e Flávia. Nós vamos falar sobre o currículo como confluência de práticas, uma reflexão sobre a política e a prática educativa baseada na obra de José de Mendes Sacristan, especificamente nos capítulos 4 e 5. E para Sacristan, o currículo ele é um projeto cultural, político e administrativo que dá sentido à atividade escolar como uma expressão prática e função socializadora. Então, ele vem separar o currículo em alguns itens, né? Que ele tem a visão processual, onde o currículo é concebido como um processo dinâmico e não estático, onde ele vem se modificando desde lá do início até chegar na base, ele vai percorrendo um caminho e vem, né, se moldando, se adaptando até chegar ao resultado final. Ele é uma construção viva, onde ele não está pronto em nenhuma das etapas. Ele, como já falei antes, ele vem modificando, então vai da necessidade regional, o momento, os contextos que estão em volta daquela comunidade, do estado, do país, enfim. Então ele vai ganhando uma construção, mas não fugindo à base que ela vem já inicialmente colocada pela BNCC. Então tem todos os conteúdos para serem introduzidos, mas que eles vão se adaptando de acordo com as suas realidades e vão ganhando prática. As transformações contínuas, eles sofrem as modificações ao longo das etapas e da elaboração até a sua aplicação, como eu já falei antes. O currículo, ele não é criado por uma única pessoa. Ele vem com seus agentes, com múltiplos agentes. Então, envolve a questão administrativa, onde tem a base legal, né, que vai nortear esse currículo escolar. Existem os autores, os professores e os estudantes que vão contribuir para a construção desse currículo. Então, a concretização pedagógica, ela tem o seu real valor e se define no cotidiano da sala de aula, que, como foi passado por todas essas etapas, aí chega na concretização final, que é onde vai para a sala de aula. O currículo, ele tem a confluência de prática, ele não é neutro nem isolado, e ele resulta de um encontro de interação direta entre os múltiplos subsistemas, que é a política de gestão, os meus materiais e a prática escolar. Na política de gestão, são as decisões do governo, onde ele traz as diretrizes administrativas e as normas do sistema educacional. Exemplo do Plano Nacional de Educação, PNE, onde ele é construído para que seja executado num período de 10 anos. Então, ele, desde o início da elaboração, ele vem com metas a serem alcançadas, então ele vai passando diretrizes daquilo que tem que ser seguido, até atingir o seu objetivo, que será as metas alcançadas, onde o governo vai fazendo, né, as suas avaliações a um certo período de tempo, a cada 2 anos, a cada 3 anos, tem as avaliações externas, e aí vai medindo se aquela meta ela realmente está sendo atingida ou o que tem que mudar e melhorar. Então, os meios, e aí para isso também, né, se utiliza os meios e materiais, onde os livros didáticos e recursos pedagógicos, as ferramentas de orientação aos docentes também têm uma grande importância. Não que eles vão ser assim o direcionamento único, mas é algo que direciona, segundo a BNCC, os componentes, eles têm as suas orientações, as suas especificidades, e aí é um roteiro para seguir, mas que não seja a única linha de estudos e de encaminhamentos para essas atividades. A prática escolar é realmente a prática no contexto, onde existem os métodos de ensino, de avaliação e a mediação entre alunos, que é para a obtenção dos resultados. Os agentes de processo curricular, eles são a administração pública, os especialistas e autores, a instituição escolar, professores e alunos e as forças sociais. E como se divide isso? A administração pública, ela fixa a orientação formal e os marcos regulatórios. E aí vem os atores que elaboram as teorias e produzem material didático. As organizações e condições estruturais e o ambiente. Os professores e alunos reinterpretam e vivenciam e concretizam as propostas e as forças sociais de comunidade e grupos sociais que exercem pressões expectativas. As 6 fases do desenvolvimento são o currículo prescrito, o apresentado, o moldado, em ação, realizado e avaliado. Na fase 1, o currículo prescrito, ele vem com as diretrizes oficiais e os marcos regulatórios do sistema de ensino. O apresentado é aquele que traz para o professor, através dos planejamentos e material didático. Pedagógico, né? São os guias. O moldado é aquele que o professor vai adaptar à sua realidade. O em ação é aquele que vai para a prática realmente pedagógica, que é vivenciado em sala de aula. E aí o realizado já é aí com os efeitos de aprendizado, experiência, consolidadas pelos alunos. E a fase 6, onde existe a avaliação e o mecanismo formal e informal do controle dessa aferição. Que aí a avaliação já seria a última etapa, né? Onde tem os mecanismos para descobrir se realmente aquele plano lá desde o início, com todas as suas etapas e as suas modificações, todas as suas adaptações, se realmente houve o resultado que tinha sido proposto inicialmente. Bom dia. Dando continuidade ao trabalho, tendo como tema o currículo como influência de práticas, eu vou apresentar o papel ativo do professor.
Para Sacristian, o docente não é mero executor técnico de ordens externas, mas um agente decisivo de mediação cultural. Aí tem 3 itens dentro desse contexto: intérprete e filtro. Lê as propostas prescritas sob a ótica de sua formação e valores de sua cultura profissional. Planejador ativo, que é um dos papéis do professor, que é selecionar, adaptar e reorganizar os conteúdos didáticos conforme a realidade concreta da turma. E ele fazendo o papel do mediador prático, concretiza os significados curriculares no encontro dinâmico com os estudantes no dia a dia. Do prescrito ao real, o currículo oficial, prescrição, contém um plano idealizado, intenções normativas e metas formais do sistema educativo. No entanto, não possui o poder de determinar diretamente o que acontece em cada sala de aula, ou seja, dependendo do nível da turma que ele vai exercer as atividades, e com isso vai ter o retorno dos alunos. O currículo real, na prática, é o resultado vivo das mediações sucessivas, que resulta em quê? Interpretação, planejamento, adaptação e interação. Esse é o trabalho exercido em sala de aula do professor com os alunos, dependendo dos contextos materiais, culturais e as relações de cada escola. Abordando agora a política curricular. No capítulo 5, Sacristian demonstra que o currículo ele é um campo intrinsecamente ligado às decisões políticas e administrativas. A política curricular delimita as margens da autonomia, organiza o fluxo dos alunos e estabelece o que se considera cultura legítima no sistema de ensino. Já no currículo prescrito, existem 4 tópicos, que é a ordenação do sistema, que serve como referência pública para estruturar etapas, níveis e modalidades. E a definição de conteúdos estabelece expectativas de aprendizagem e competências essenciais. O instrumento de controle, ele já orienta mecanismos de avaliação externa e fiscalização escolar. Ponto de partida, ele não encerra o processo, mas fornece o arcabouço comum para a elaboração de materiais. Olá, Esteves falando. Vou dar continuidade aqui a essa apresentação e trazendo, sim, o papel ativo do professor, destacando o papel do professor no desenvolvimento do currículo. E para essa questão, o professor não é apenas um simples executor das orientações que são estabelecidas por políticas educacionais. Ele participa diretamente da construção e concretização do currículo dos alunos, atuando como intérprete, planejador e mediador, de acordo também com a sua formação, né, seus valores e a realidade da escola que ele está inserido. Além disso, ele seleciona, adapta e reorganiza os conteúdos e as atividades de acordo com as necessidades concretas da turma. Então, cada turma tem sua especificidade, cada turma tem a sua necessidade, e a partir disso é necessário sim fazer essa adaptação. Por isso, assim, a gente pode compreender que o currículo ele não chega pronto numa sala de aula. Ele passa sim pela interpretação do professor e ganha significado durante a sua relação ou a relação cotidiana do dia a dia com os estudantes. Falando sobre do prescrito ao real, o currículo, a gente tem sim essa passagem, que é o chamado currículo oficial, ou o currículo prescrito para o real. Nesse currículo oficial, ele se apresenta aquilo que é planejado como um sistema educacional, considerando sim os objetivos, conteúdos, orientações e metas também que são traçadas durante a período letivo. E, porém, aquilo que está previsto no oficial não determina exatamente o que vai acontecer em cada sala de aula, pois cada professor, como mediador e intérprete, ele vai, sim, criar a realidade de acordo com a sua necessidade, a sua vivência. E existe um processo sim, que envolve a interpretação, esse planejamento, a adaptação e interação. Logo, o currículo real é resultado daquilo que acontece dentro da escola, considerando as condições materiais, da cultura e relacionada a cada contexto. Trazendo essa palavra de contexto, é necessário sim essa observação, porque cada contexto ele carrega assim, a sua especificidade. Logo, podemos dizer que o currículo prescrito representa assim, uma orientação e o currículo real ele é construído e vivido na prática pedagógica durante toda a sua jornada. Falando sobre essa política curricular, nós temos sim, entrando nessa discussão, onde a questão da perspectiva que apresenta assim, o currículo diretamente relacionado a decisões políticas e administrativas, sim, para a organização do sistema educacional. A política curricular ela estabelece orientações sobre os níveis de ensino, né, quais são os conteúdos a serem abordados, as expectativas da aprendizagem e também os mecanismos de avaliação. Logo, contudo, né, o currículo possui uma dimensão política, pois essas decisões influenciam aquilo que será considerado importante durante todo o processo. Ao mesmo tempo, essas orientações não encerram o processo curricular. Elas vão funcionar assim como um ponto de partida que será interpretado e desenvolvido pelas escolas e pelos professores. Logo assim, existe uma relação entre aquilo que é definido por políticas educacionais e aquilo que efetivamente acontece na prática pedagógica.
As políticas, sim, elas carregam o conceito, e o que é feito, o que é colocado em prática, sim, acontece no dia a dia, na interação entre todos os envolvidos. Como prescrito, a gente sabe que corresponde sim às diretrizes oficiais e aos marcos regulatórios que vão orientar o sistema de ensino, e uma das funções é estabelecer sim uma base comum, buscando garantir que todos os estudantes tenham acesso a determinados conhecimentos considerados fundamentais. Então, trazendo esse conceito, a gente sabe que é necessário ter uma base, uma orientação para que possa nortear. Porém, satisfação chama a atenção para esse aspecto importante, que é definir aquilo que será comum, né, comum a todos, significado de fazer escolhas culturais, sabendo que tudo que é abordado dentro desse conceito, desse sistema, ele tem que fazer parte sim, do dia a dia das pessoas que ali interagem. Há um exemplo, numa escola rural, a pessoa não vai aprender a fazer cálculos de integral derivada, porque a utilização desses cálculos mais complexos pode não fazer sentido no seu dia a dia. Então, definir aquilo que é comum também a todos é importante e interessante. Ou definindo, sim, os determinados conhecimentos para fazer parte do currículo, do conhecimento, para não receber o mesmo espaço, coisas que não têm a máxima importância ou utilização no seu dia a dia. Assim, precisamos compreender, sim, que uma seleção é completamente neutra. Ela, sim, pode vir enviesada e, assim, é carregada de informações, perdão, e trazer, sim, para uma sociedade que é marcada por desigualdades, a necessidade de raciocinar, de pensar no coletivo, de questionar quais conhecimentos, quais conceitos podem ser implementados na cultura, sendo valorizados, né, mais valorizados, e quais podem estar sendo excluídos para evitar assim, até uma convulsão social. E dessa forma, o currículo prescrito precisa ser analisado de maneira crítica e contextualizado, né, como já falamos, na realidade da escola e também na realidade do estudante. Fim, mas a principal condição que é apresentada aqui é que o currículo não é neutro. Ele representa assim, uma seleção cultural que está relacionada às escolhas e interesses existentes dentro da sociedade. Quando definimos o que deve ser ensinado ou não, também estamos definindo quais conhecimentos serão considerados legítimos e importantes. Por isso, compreender sempre o currículo significa também compreender as relações de poder presentes na sociedade e, ao mesmo tempo, o professor também possui um papel importante nesse processo, porque ele interpreta a adaptação e realiza as propostas curriculares de acordo com a realidade concreta de cada turma ou de cada escola. Logo, o currículo passa por diferentes etapas, ele é interpretado, planejado e apreciado por todos. Assim, podemos dizer que para a satisfação do currículo não é simplesmente um documento pronto. Ele é, sim, um processo dinâmico construído pela interação entre políticas, escola, professores e estudantes. E é justamente nessa prática que o currículo ganha vida e significado. É compreender o currículo, é compreender também as escolhas, os contextos e as relações que estão por trás daquilo que ensinamos. A contribuição dessa questão está justamente em mostrar que existe uma distância entre o currículo prescrito e o currículo vivido, e que o professor possui um papel fundamental nessa passagem. O currículo ele não é neutro, é uma celebração cultural politicamente funcionada que reflete os conflitos e interesses da sociedade. Fica essa fala final, agradeço a atenção de todos e até a próxima.